No livro Pérolas do Além, de Espíritos Diversos, ditado a Francisco Cândido Xavier. Continuamos. Falta. Quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos as desvairadas vibrações da cólera ou do vício. E de semelhante posição, é fácil cairmos no enredo poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato. Há certas mentes estagnadas na ignorância, que se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações, ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes na sombra. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece, afeta a nossa responsabilidade. Do livro Instruções Psicofônicas. Família. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-as na liga divina do amor, para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. De Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. Fanatismo. O fanatismo é o amor que se petrifica. De João de Brito, do livro Falando a Terra. Fardo. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais agravado em seu peso se nos pomos a examiná-lo, muitas vezes guiados por observações inoportunas. Ele, entretanto, se tornará suave e leve para aquele a quem amamos, se o tornarmos com os nossos esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar-lhe o peso, nas curvas do caminho. Do livro Boa Nova. Faxina. Muita gente sofre e chora, na dor e na inquietação, por nunca fazer faxina nas salas do coração. Do livro Cartilha da Natureza. Fé. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercita de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Do livro Os Mensageiros. A manifestação da fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a sendo do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto, através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. Do livro Missionários da Luz. Em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada um. Entretanto, é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito, a fim de reconhecê-los. Do livro A Libertação. A fé é a divina claridade da certeza. Do livro O Consolador.
A fé pertence sobretudo aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Do livro Boa Nova. A fé representa a claridade de um sol que ilumina o espírito humano por dentro. E sem essa claridade no caminho, o planeta poderia perder, em definitivo, a esperança num futuro melhor. Do livro Luz Acima. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Do livro Jesus no Lar. A fé é força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos almos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos alça para Deus. De Cassimiro Cunha, do livro Parnaso de Além Túmulo. A ciência sincera é grande e augusta, mas só a fé, na estrada eterna e justa, tem a chave do céu, vencendo o abismo. De Augusto dos Anjos, do livro Parnaso de Além Túmulo. Os ensinamentos da fé constituem receituário permanente para a cura positiva das antigas enfermidades que acompanham a alma, séculos traz séculos. De Joaquim Mortinho, do livro Falando a Terra. A fé na vitória do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Do livro Vinha de Luz. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Do livro Pensamento e Vida. Fecundações. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem a disposição da forma a fim de atenderem à exigência da vida, em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem do cárcere de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do onipresente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidade com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. De Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. Federação Espírita Brasileira. Um dos emissários de Ismael, que dispunha de maiores elementos no terreno das afinidades mediúnicas, para se comunicar nos grupos particulares organizados na cidade, adotou o pseudônimo de Confúcius, sob o qual transmitia instrutivas mensagens e valiosos ensinamentos. Em 1873, fundava-se, com estatutos impressos e demais formalidades exigidas, o Grupo Confúcius, que constituiria a base da obra tangível e determinada de Ismael, na terra brasileira. Por esse grupo passaram, na época, todos os simpatizantes da doutrina. E se efêmera foi a sua existência como sociedade organizada, memoráveis foram seus trabalhos
aos quais compareceu pessoalmente o próprio Ismael, pela primeira vez, esclarecendo os grandes objetivos da sua elevada missão no país do cruzeiro. Nem todos os espiritistas modernos conhecem o fecundo labor daqueles humildes arroteadores dos terrenos inférteis da sociedade humana. A realidade é que eles lutaram denotadamente contra a opinião hostil do tempo, contra o anátema, o insulto e o ridículo, e, sobretudo, contra as ondas racionárias das trevas do mundo invisível, para levantarem bem alto a bandeira de Ismael, como manancial de luz para todos os espíritos e de conforto para todos os corações. As entidades da sombra trouxeram a obra ingrata da oposição ao trabalho produtivo da edificação evangélica no Brasil. Bem sabemos que, assim como Aquiles possuía um ponto vulnerável no seu calcanhar, o homem em si, pela sua vaidade e fraqueza, também tem um ponto vulnerável em todos os seus escaninhos da sua personalidade espiritual. E os seres das trevas, se não conseguiram vencer totalmente os trabalhadores, conseguiram desuni-los no plano dos seus serviços à grande causa. O grupo Confúcios teve uma existência de 3 anos rápidos. Os mensageiros de Ismael, triunfando da discórdia que destruía o grande núcleo nascente, fundavam sobre ele em 1876 a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, sob a direção esclarecida de Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, grande discípulo do emissário de Jesus, que juntamente com Bezerra tivera sua tarefa previamente determinada no alto. A ele se reuniu Antônio Luiz Saião em 1878 para as grandes vitórias do Evangelho nas trevas do cruzeiro. O trabalho maléfico das trevas no plano invisível é arrojado e perseverante. No seio desse redil de almas humildes e simples, esclarecidas à luz dos princípios cristãos, onde militavam espíritas lúcidos e sábios como Bittencourt Sampaio, que abandonara os fulgores enganosos da sua elevada posição na literatura e na política para se apegar às claridades do ideal cristão, as entidades tenebrosas conseguem encontrar um médium pronto para a dolorosa tarefa de fomentar a desarmonia e, estabelecida de novo a discórdia, os mensageiros de Ismael reorganizam as energias existentes para fundarem em 1880 a Sociedade Espírita Fraternidade, com a qual se carregava em triunfo o bendito lema do suave estandarte do emissário do Divino Mestre. Em 1883, Augusto Elias da Silva, na sua posição humilde, lançava o Reformador, coadjuvado por alguns companheiros e com o apoio das hostes invisíveis. As mesmas reuniões do grupo humilde de Antônio Saião e Bittencourt Sampaio continuam. Uma pleiade de médiuns curadores notáveis pela abnegação iniciam no Rio o seu penoso apostolado. Elias da Silva e seus companheiros notam, entretanto, que a situação que iam tornando difícil com as polêmicas esterilizadoras. A esse tempo, os emissários do alto prescrevem categoricamente aos seus camaradas no mundo tangível: chamem agora Bezerra de Menezes ao seu apostolado. Elias bate então à porta generosa do mestre venerável, o que não era preciso, porque o seu grande coração já se encontrava a postos no sagrado serviço da seara de Jesus, na face da terra.
Bezerra de Menezes traz consigo a palma da harmonia, serenando todos os conflitos. Estabelece a prudência e a discrição entre os temperamentos mais veementes e combativos. A obra de Ismael, no que se referia à luz sublime do Consolador, estava definitivamente instalada na pátria do Cruzeiro. Apesar da precariedade do concurso dos homens, as divergências foram atenuadas para que a tranquilidade voltasse a todos os centros de experimentação e de estudos. Os operários espalhavam-se pelo rio, cada qual com a sua ferramenta, dentro do grande plano da unificação e da paz, nos ambientes da doutrina, plano esse que eles conseguiram relativamente realizar. Mais tarde, organizando o aparelho central de suas diretrizes, que se consolidaria com a Federação Espírita Brasileira, onde seria localizada a sede diretora no plano tangível dos trabalhos da obra de Ismael no Brasil. Do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A obra da Federação Espírita Brasileira é a expressão do pensamento imaterial dos seus diretores do plano invisível, indene de qualquer influenciação da personalidade dos homens, semelhantes àqueles discípulos que partiram para o mundo como o sal da terra. Na feliz expressão do Divino Mestre, os seus administradores são intérpretes de um ditame superior, quando aliados de sua vontade individual, para servir ao programa de amor e de fé a que se propuseram. O roteiro da sua marcha é conhecido e analisado no mundo das verdades do Espírito. A sua orientação nasce da fonte das realidades superiores e eternas, não obstante todas as incompreensões e todos os combates. A história da casa de Ismael, nos espaços, está cheia de exemplos edificantes, de sacrifícios e dedicações. Do livro Crônicas de Além Túmulo. Felicidade. A construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. A permuta de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolucionário, é apenas um aspecto das multiformes permutas de amor. Importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nas ilimitadas esferas do universo. Do livro No Mundo Maior. Felicidade, paz, alegria não se improvisam. Representam conquistas da alma no serviço incessante de renovar-se para a execução dos desígnios divinos. Do livro Libertação. A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta, é realização íntima. Do livro Agenda Cristã. Toda a felicidade do espírito provém da felicidade que deu aos outros. Todos os seus bens são oriundos do bem que espalhou desinteressadamente. Do livro Emmanuel. A fé, a paz, o ideal, a confiança, a libertação, a sabedoria constituem obras individuais de cada um. Ninguém possuirá a felicidade se não construí-la dentro de si próprio. Do livro Lázaro Redivivo. A felicidade é impraticável onde não haja esquecimento das culpas. Do livro Luz Acima.
Se queres felicidade, em paz e sabedoria, evita as indecisões, trabalha seguindo o dia. Do livro Cartilha da Natureza. O problema da felicidade pessoal nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. De Emmanuel, do livro Fonte Viva. Feminismo. O homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. E se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que desde cedo o espírito masculino intoxicou as fontes de sua liberdade através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas, em múltiplas experiências seculares. A ideologia feminista dos tempos modernos, porém com as suas diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. É que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. Do livro O Consolador. Filho. O filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. De Emmanuel, do livro Vinha de Luz. Filosofia. Todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestres são flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida, quando não se tocam das claridades do sentimento. Do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Finados. Finados, a morte estranha e crua na química fatal do transformismo, mas transposto o cairel do grande abismo, eis que a vida infinita continua. De Augusto dos Anjos, do livro Vozes do Grande Além. Flor. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer essas lições. Do livro Nosso Lar. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Do livro Boa Nova. Francisco de Assis. Havia terminado em 1229 a guerra contra os hereges, cujos embates atravessaram o espaço de 20 anos, quando alguns chefes da igreja consideravam a oportunidade da fundação do Tribunal da Penitência, cujos projetos de há muito preocupavam o pensamento do Vaticano. Mascarar-se-ia o cometimento com o pretexto da necessidade de unificação religiosa, mas a realidade é que a instituição desejava dilatar o seu vasto domínio sobre as consciências. Todavia, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da Igreja antes da sua fundação, o negro projeto preocupava igualmente o espaço onde se aprestaram providências e medidas de renovação educativa. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma.
nas regiões da Úmbria desolada. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. A Igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia respeito e ainda uma vez não aceitou as dádivas de Jesus. Do livro A Caminho da Luz. Frase. Uma frase de incentivo e bondade é um raio de luz, suscetível de erguer uma nação inteira, mas uma sentença perturbadora pode transportar todo um povo à ruína. Do livro Contos e Apólogos. Fraternidade. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. Do livro Pão Nosso. A fraternidade é o caminho da salvação. Para que um criminoso retome o patrimônio da paz, urge regenerar-se e socorrer os irmãos ignorantes que tiveram também o infortúnio de resvalar nos despenhadeiros do crime, a fim de que o intemperante se reajuste. É imprescindível se cure, colocando-se no auxílio aos que ainda não puderam libertar-se dos maus hábitos. Se o ingrato deseja iluminar o próprio caminho, convém-lhe a reparação dos erros em que se mergulhou impensadamente, amparando o próximo de coração enrijecido, despertando-o para o benefício da gratidão. Do livro Voltei. A fraternidade é o amor que se expande. De João de Brito, do livro Falando a Terra. O cultivo da fraternidade na terra brasileira, onde representantes de quase todos os povos se entrelaçam para a obra do entendimento mundial, é indubitavelmente uma nova esperança para a vida na Terra. De Robert Southey, do livro Falando a Terra. Freud. O notável cientista centralizou o ensino no impulso sexual, conferindo-lhe caráter absoluto, enquanto as duas correntes de psicologista inicialmente filiadas a ele se diferenciaram na interpretação. A primeira estuda o anseio congênito da criatura, no que se refere ao relevo pessoal, enquanto a segunda proclama que, além da satisfação do sexo e da importância individualista, existe o impulso da vida superior que tortura o homem terrestre, mas aparentemente feliz. Para o círculo de estudiosos essencialmente freudiano, todos os problemas psíquicos da personalidade se resumem à angústia sexual. Para grande parte de seus colaboradores, as causas se estendem à aquisição de poder e à ideia de superioridade. Diremos, por nossa vez, que as três escolas se identificam portadoras todas elas de certa dose de razão, faltando-lhe, todavia, o conhecimento básico do reencarnacionismo. Representam belas e preciosas casas dos princípios científicos, sem, contudo, o telhado da lógica. Não podemos afirmar que tudo, nos círculos carnais, constitua sexo, desejo de importância e aspiração superior. No entanto, chegados à compreensão de agora, podemos assegurar que tudo na vida é impulso criador. Do livro No Mundo Maior. Se a psicologia analítica de Freud e de seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo em parte certos enigmas do psíquico humano, falta-lhe, no entanto, a chave da reencarnação para solucionar integralmente as questões da alma. Impossível é resolver o assunto em caráter definitivo, sem as noções de evolução, aperfeiçoamento,
responsabilidade, reparação e eternidade. Não vale descobrir complexos e frustrações, identificar lesões psíquicas e deficiências mentais sem as remediar. Em suma, não satisfaz o simples exame da casca. É essencial atingir o cerne e determinar modificações nas causas. Para isso, é imprescindível confessar a realidade do reencarnacionismo e da imortalidade. Do livro No Mundo Maior. Freud vislumbrou a verdade, mas toda verdade sem amor é como uma luz estéril e fria. Não bastará conhecer e interpretar. É indispensável sublimar e servir. Do livro Entre a Terra e o Céu. Freud deve ter louvado pelo desassombro com que empreendeu a viagem aos mais recônditos labirintos da alma humana, para descobrir as chagas do sentimento e diagnosticá-las com o discernimento possível. Entretanto, não pode ser rigorosamente aprovado, quando pretendeu, de certo modo, explicar o campo emotivo das criaturas pela medida absoluta das sensações eróticas. Criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si, perdendo-se em suas origens, no seio da sabedoria divina. Por isso, estamos longe de padronizá-los em definições técnicas inamovíveis. Não podemos, dessa forma, reter a concepção do sexo nos desequilíbrios humanos, como quero preferisse estudar à luz do rol exclusivamente numa caixa de lixo. Do livro Ação e Reação. Foi ainda Freud quem definiu o objetivo do impulso sexual como procura de prazer. Sim, a assertiva é respeitável, em nos reportando as experiências primárias do espírito, no mundo físico. Entretanto, é indispensável dilatar a definição para arredá-la do campo erótico em que foi circunscrita. Pela energia criadora do amor, que assegura a estabilidade de todo o universo, a alma, em se aperfeiçoando, busca sempre os prazeres mais nobres. Temos, assim, o prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender, de elevar, de construir toda uma infinidade de prazeres condizentes com os mais santificantes estágios do espírito. Encontramos desse modo almas que se amam profundamente, produzindo inestimáveis valores para o engrandecimento do mundo, sem jamais se tocarem umas nas outras, do ponto de vista fisiológico, embora permutem constantemente os raios quintessenciados do amor para a edificação das obras a que se afeiçoam. Sem dúvida, o lar digno santuário em que a vida se manifesta na formação de corpos abençoados para a experiência da alma é uma instituição venerável, sobre a qual se encontram as atenções da providência divina. Entretanto, junto dele dispomos igualmente das associações de seres que se aglutinam uns aos outros nos sentimentos mais puros em favor das obras de caridade e da educação. As faculdades do amor geram formas sublimes para a encarnação das almas na terra, mas também criam tesouros da arte, as riquezas da indústria, as maravilhas da ciência, as fulgurações do progresso. E ninguém amealha os patrimônios da evolução a sós. Em todas as empresas do acrisolamento moral, surpreendemos espíritos afins, que se buscam, reunindo as possibilidades que lhes são próprias na realização de empreendimento que levantam a humanidade
da terra para o céu. O próprio Cristo, nosso Senhor, para cimentar os alicerces do seu apostolado de redenção, chamou a si os companheiros da Boa Nova, que, embora a princípio não lhe compreendessem a excelsitude, dele se fizeram apóstolos intimoratos, selando com o Mestre inesquecível um contrato de coração para coração, por intermédio do qual lançaram os fundamentos do reino de Deus na terra, numa obra de abnegação e sacrifício que constitui até hoje o mais arrojado cometimento do amor no mundo. Tais considerações que expendemos acerca de um tema assim tão vasto, externando-nos do ângulo mais elevado que a nossa mente é suscetível de abarcar, não nos dispensa do dever de exaltar a necessidade de sublimação da experiência emotiva entre as criaturas. Sabemos que o sexo, analisado na essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente, razão porque é imprescindível observá-la do ponto de vista espiritual, enquadrando-o na esfera das concessões divinas que nos cabe movimentar com respeito e rendimento na produção do bem. Do livro Ação e Reação. Funerais. A cerimônia dos funerais e o convencionalismo do velório dificultam sobremaneira a nossa cruzada de libertação mental. O cadafalso, o crepe escuro, as velas acesas e os cantos lúgubres usados pela Igreja que há séculos nos preside a cultura sentimental, imprime tamanhas características de terror na alma recém-desencarnada que somente alguns poucos espíritos treinados no conhecimento superior conseguem evitar as deprimentes crises de medo, que em muitos casos perduram por longo tempo. Mentiríamos asseverando que a transição é serviço rotineiro para todos. De Abel Gomes, do livro Instruções Psicofônicas. Fúria. A fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Do livro Paulo Estevão. Furtar. Quem furta por necessidade pode ser um louco, mas quem acumula riquezas indefinidamente sem movimentá-las no trabalho construtivo ou na prática do bem, com absoluta despreocupação pelas angústias dos pobres, muitas vezes passará por inteligente e sagaz aos olhos daqueles que no mundo adormecem no egoísmo e na ambição desmedida. Mas é um malfeitor diante do Todo-Poderoso que nos julgará a todos no momento oportuno. Do livro Alvorada Cristã. Futuro. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome a sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Do livro Boa Nova.